No turbilhão dos tempos, em um período que mudou os rumos do mundo, uma tempestade de proporções globais rugia nos horizontes do século XX. Bem-vindos ao momento decisivo da história da humanidade. Uma era marcada por conflitos inimagináveis que mudaram fronteiras, revolucionaram estratégias militares e deixaram cicatrizes profundas na alma de nações inteiras. A Primeira Guerra Mundial, apesar de ter o seu epicentro na Europa, ela envolveu e afetou diretamente uma vasta gama de países. Diversas nações optaram pela neutralidade. As que mais se destacavam eram a Espanha, a Suécia e a Suíça. Essas escolhas foram mantidas através de complexos esforços diplomáticos e de uma política de não intervenção. Em outras regiões, a participação se deu de maneira muito distinta. Muitos países da América Latina se mantiveram neutro inicialmente, mas a guerra impactou suas economias através das interrupções do comércio. O Brasil, por exemplo, declarou uma guerra aos impérios centrais em 1917, enviando uma missão médica e apoio naval aos aliados. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito global entre as principais potências da época, causado por tensões políticas acumuladas, disputas territoriais e posse de armas. O seu estopim foi marcado pelo assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, que levou a Áustria-Hungria a declarar guerra à Sérvia. As causas profundas incluíam o imperialismo, corrida armamentista e o nacionalismo exagerado. Nesse conflito, foi formado um labirinto de alianças militares, dividindo-se em dois blocos: a Tríplice Aliança, que era formada pelo Império Alemão, Áustria-Hungria, Império Otomano, Bulgária e Itália, e a Tríplice Entente, formada pelo Reino Unido, França e Rússia. A guerra foi dividida basicamente em três fases. A Guerra do Movimento, que ocorreu em 1914, caracterizada por grandes avanços e recuos do exército, com batalhas em frente com a França e a Rússia. A Guerra das Trincheiras, ocorrida em 1915 até 1917, fase da guerra que ficou parada e também sendo o período mais sangrento, com o exército se enfrentando em trincheiras, que eram buracos no chão, onde havia lugares para descanso, para feridos graves e banheiro. Foi uma fase muito dura, com fome, doenças e condições terríveis. E a última fase, chamada Ofensivas Finais, em 1918. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra e a saída da Rússia, a guerra entrou em sua fase final, com os avanços e derrotas para ambos os lados. Ou seja, uma guerra que começou com dois grupos de 3 países terminou com uma aliança maior contra os impérios centrais. Ela durou 4 anos e terminou em 1918 com a vitória da Tríplice Entente. Como em qualquer outra guerra, essa também trouxe diversas consequências, assim impactando o mundo inteiro. Durante uma conferência em Paris, fizeram o Tratado de Versalhes, que deu fim à Primeira Guerra Mundial, mas na verdade só piorou as coisas e foi a principal causa da Segunda Guerra Mundial, porque nesse tratado definia que a Alemanha foi a única culpada pela guerra, que ela não poderia ter um exército maior de 100 mil soldados, não poderia produzir armas nem tanques, e foram retiradas as colônias alemãs da África e da Ásia. Esse tratado também criou a Liga das Nações, que foi um órgão internacional que deveria estabelecer paz, mas não deu certo, tanto que logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial vai ter a Segunda Guerra. Mas, mesmo assim, a Liga das Nações foi de extrema importância porque ela serviu de base para a criação da ONU, que existe até os dias de hoje. E também uma descrença no liberalismo, pois como ele tinha trazido todos aqueles conflitos, a população europeia não acreditava mais nos regimes mais liberais. Entretanto, ao mesmo tempo que tinham medo do liberalismo, tinham medo do comunismo que vinha crescendo aos poucos na Rússia. Então, o medo da democracia e da extrema-esquerda trouxe pensamentos de extrema-direita, que ficou famoso na Europa, principalmente países como a Itália e a Alemanha, que estavam em um momento ruim, e daí que surge o nazismo e o fascismo. Teve um avanço considerável na medicina, por conta da quantidade de feridos de guerra, avançou muito, especialmente na cirurgia plástica e na psicologia. Então, a medicina em geral teve um grande avanço. Teve também um declínio do eurocentrismo. A Europa, que era uma grande potência, naquele momento estava quebrada e fragilizada. Assim, os Estados Unidos tomando esse lugar, começando a se tornar uma grande potência e a ser uma grande produtora, aumentando e se tornando a maior economia mundial.
Várias consequências relacionadas a esse acontecimento refletem nosso mundo até os dias de hoje, como a queda de impérios. Alguns desses impérios existentes naquela época foram acabados ou perderam territórios para a criação de novos países, como podemos ver nos mapas antes e depois da Grande Guerra. Como, por exemplo, o Império Russo, que deixou de existir e renasceu como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, perdendo partes de seu antigo território para o nascimento de novas nações, como a Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. Isso aconteceu também com outros impérios, como o Otomano, que também deixou de existir e seu território deu origem à Turquia. Também com a Áustria-Hungria, que se fragmentou em vários países, entre outros. A ascensão dos Estados Unidos como uma potência mundial também é uma consequência que podemos observar hoje em dia, já que a guerra fragilizou muito a Europa, tanto politicamente quanto economicamente, o que deu margem para que os Estados Unidos conseguissem crescer e se tornar uma verdadeira potência mundial. Esse evento também influenciou os avanços tecnológicos, já que essa catástrofe mundial acabou incentivando diversos avanços tecnológicos, principalmente no mercado bélico, como tanques de guerra e gases tóxicos, capazes de matar dezenas de soldados de uma vez só, como no relato do tenente francês Jules Henry. Abre aspas. Viu uma nuvem verde de uns 10 metros de altura e muito espessa em sua base, tocando o solo. A nuvem avançava em nossa direção, empurrada pelo vento. Então, nós começamos a ficar sufocados. Fecha aspas. A morte era agonizante e desesperadora. Eram milhares de jovens perdendo suas vidas por uma briga que não era deles. Além de tudo isso, também temos o início da participação feminina na indústria. Se eles eram os homens que preenchiam as fábricas, o que a indústria iria fazer com eles morrendo na guerra? Como os donos das fábricas eram muito bonzinhos, eram super apoiadores dos direitos das mulheres, eles começaram a contratá-las para que elas ocupassem as lacunas que seus maridos tinham deixado. Brincadeiras à parte, foi basicamente isso. A gente só vai fingir que a troca do discurso de que mulher não trabalha e cuida do lar para nós podemos fazer isso foi completamente focado no empoderamento feminino e que não tem nada a ver com os interesses capitalistas da nossa sociedade. Quando absorvemos e realmente paramos para observar com um olhar humano toda a dor e destruição que não só essa guerra, mas sim que todas elas causam, percebemos o quão cruéis os homens podem ser com seus semelhantes. E tudo para quê? Só para uma disputa de ego entre governantes? Para ver quem pode mais, quem tem mais poder e quanto esse poder vale? Vale a vida de milhões de pessoas? Vale mães que perderam seus filhos, filhos que perderam seus pais? Tudo por uma briga que não foram eles que começaram, e sim covardes que precisam demonstrar seu poder de alguma forma e escolheram sacrificar seu povo e os de outras nações para isso. O pior é saber que, mesmo depois de toda a tragédia que a Primeira Guerra Mundial causou, ainda houve uma segunda, tão ruim quanto, e que esse tipo de combate acontece até os dias de hoje. Em uma escala menor, mas tão cruéis quanto. O que representa um desrespeito com as vidas sacrificadas no primeiro conflito e que, infelizmente, não aprendemos nada com os que vieram antes de nós.